Então, gente, aí continuando essa parte de entender como é muito importante a gente pensar na estatística desde o início do nosso projeto, tá? Como eu falei lá atrás para vocês, que a estatística em si, ela não entra só na parte do método, da coleta de dados, a gente tem que pensar nela desde o começo. Na verdade, o teste de hipótese, ele é completamente imerso na ideia estatística, né? Continuando essa ideia, uma pergunta muito importante que a gente tem que responder, e é bom responder desde o começo. Geralmente a gente vai querer responder lá na frente, mas é muito importante responder desde o começo, é quais tipos de variáveis vou trabalhar. Tá? Qual é a natureza? Variável categórica, variável numérica? Né? Isso é fundamental, muito importante para pensar no esforço amostral, definir que análise vai aplicar, decidir quais gráficos vai fazer. Tá? Vamos começar aqui exatamente já tendo esse primeiro impacto, né, do gráfico. Aqui a gente tem duas situações com a mesma informação. Tá? A gente tem aqui uma variável y qualquer. Esses dados foram gerados de forma aleatória aí no R. Mas no eixo X a gente tem a mesma variável, idade, só que aqui tratada de forma contínua e aqui como categórica. Primeiro impacto que a gente tem logo é no tipo de gráfico. E o tipo de gráfico, a forma que a gente enxerga isso, tem muito a ver com a pergunta que a gente vai fazer, a hipótese que a gente vai testar. Tá? Mas isso eu vou falar já já. Eu vou começar falando do esforço amostral. Quando a gente olha esses dois gráficos, que têm a mesma informação praticamente, tá? Vem da mesma fonte de dados, né? A gente olha aqui e fala, para coletar esses dados, eu usaria o mesmo método, né? A mesma forma de amostragem. O mesmo método, claramente, né? Por exemplo, aqui se for uma entrevista, você vai entrevistar as pessoas, pergunta a idade e aí alguma outra informação. Ok, mas como você vai amostrar esses dados vai mudar radicalmente de acordo com a tua variável, como se trata essa variável, né? Aqui, no caso do gráfico à direita, que é a nossa variável categórica, a gente tem as categorias, né, os tratamentos, os níveis, vários nomes. Aqui você vai ver que as amostras elas estão concentradas em cada categoria. Então, qual é a preocupação que você tem que ter aqui nessa situação? Você tem que ter amostras suficientes em cada tratamento, né? Em cada um desses tratamentos aqui, você tem, de preferência, o mesmo tamanho amostral, tá? É muito importante. Se puder manter isso, é o que em estatística chama balanceado, né? Um número igual ou muito parecido de amostras, tá? E também que essas amostras, que você, dentro de cada categoria, né, você tenha uma boa amostragem no sentido de ter um bom esforço amostral, de aleatorizar aqui dentro e etc, etc. Né, para poder pegar bem a variação de cada tratamento. Então aqui, na situação da direita, que é importante a gente lembrar que a gente precisa ter um número de amostras bom por tratamento, né? E a amostragem ser bem feita considerando cada tratamento. Okay? O que acontece muito é que a gente coleta os dados e chega lá na frente e quer trabalhar com essa situação e aí um dos tratamentos tem poucas amostras, tá? Isso acaba causando problemas mais para frente para as análises. No caso da esquerda, que é onde a gente está tratando idade como uma variável contínua, aqui é legal o quê? É importante não a gente concentrar, né, como nesse caso aqui, a gente concentrar em alguns lugares. Não, ao contrário, a gente tem aqui que ter a maior variação possível, né, de amostras, considerando as idades. Ou seja, vai pegar a gente de 15, 17, 20, 22 e 6 meses, 30, 70, que está até 80 anos, né? Mas toda essa variação aqui, o mais variado possível. Exatamente para que você consiga, afinal, enxergar essa relação, né? De se existem relações lineares ou não, ou que tipo de relação vai existir entre as variáveis, né? Que aí tem a ver um pouco com a questão de qual análise vai fazer, da pergunta que você está fazendo, tá? Mas em relação à amostragem, então, é isso. Né? Nesse caso, a gente precisa ter um bom número de amostras em cada tratamento, em cada categoria da nossa variável categórica, para que os nossos dados eles sejam balanceados, a gente possa realizar as análises de uma forma adequada. E aqui a gente precisa ter uma amostra bem espaçada, né, bem espalhada, o mais variável possível, para a gente pegar diferentes idades aqui e poder enxergar o padrão que vai emergir dos dados. Beleza? Então agora, a questão de amostragem, espero que esteja clara para todo mundo. Vamos entrar
na próxima parte disso aqui, que é muito importante, que é quais as perguntas, o que é que muda aqui, daqui para cá na pergunta, na hipótese, e como isso influencia nas análises. Beleza? Vamos lá.